vocês? A gente está aqui hoje reunido para gravar o primeiro episódio do Tinta na Rede, que a gente vai começar a divulgar um pouco sobre o paintball do Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique, eu iniciei no paintball através da equipe Blue Falcon e atualmente eu sou capitão. Pra quem não me conhece, eu sou a Francine e eu sou árbitra do GAP. Eu sou o Felipe, árbitro do GAP também. Galera, qual que é o intuito hoje do nosso canal? Sabemos que tem alguns locais de divulgação sobre o esporte, do nosso esporte na rede, na internet. Então a gente queria falar um pouquinho mais sobre paintball, não só paintball através das nossas equipes, que eu sou da equipe Blue Falcon, mas a gente quer chamar outras equipes para conversar sobre o trabalho um pouco da federação, que está um trabalho muito legal aqui no nosso estado. Então a gente tem esse interesse de divulgar mais, falar sobre eventos, falar sobre, como eu falei, das equipes, conversar com capitães. Conhecer um pouco do esporte aqui no Sul, como iniciou, um pouquinho da história de cada equipe, de cada jogador. A prova que a gente quer falar sobre o Sul é que a gente tá com chimarrão aqui, né? É. Gaúcho sem chimarrão seria uma coisa impossível. Então a gente tem esse interesse de divulgar mais o esporte. Como que a gente vai fazer isso, Felipe? Eu acho que primeiro de tudo é a gente conseguir carimbar isso aqui, fazer com que todo mundo entenda qual é que é o objetivo. O objetivo não é a gente não quer fazer polêmica, a gente não quer fazer só brincadeira, a gente não quer só coisa séria, a gente quer fazer um mix de tudo para até mesmo quem não participa ainda entender do esporte, conhecer o esporte. Porque tem muita gente que tu fala aqui que fala sobre o paintball, a pessoa te pergunta o que é, a pessoa não sabe o que é. Até a gente conseguir explicar o que é o paintball para a pessoa é complicado. Então, que nem o Felipe falou, o público da gente não é só jogador, não é só equipes, mas também trazer para a pessoa que não conhece o esporte uma alternativa. Eu mesmo, quando comecei a minha vida em escola, em educação física, eu fui uma negação. Eu fui expulso de uma equipe de futebol, entendeu? Porque eu fiz gol contra. Então ali eu vi, futebol não é pra mim. O único gol foi contra. Exatamente. Depois eu fui excluído do time. E daí eu peguei e fui conhecendo o paintball através dos meus pais e a gente tô aí até hoje e curto e quero continuar por um bom tempo. Então a ideia é essa, de trazer assuntos sérios, brincadeiras também. Entrevistas, tomara que vocês topem participar, nos ajudar a divulgar, porque é para divulgar o nosso canal. A gente até já vai aproveitar, deixa para vocês curtirem o nosso canal e se inscrever. Estamos com uma página no Facebook e uma no Instagram, então sigam a gente, porque através dessa divulgação na rede social que vai fazer com que a gente se motive a continuar gravando vídeos para vocês. Então curtam, sigam, a gente vai tentar divulgar o máximo que a gente puder do esporte para vocês. Comentem também, deem seus feedbacks através de comentários do Face, no YouTube, pra gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode continuar fazendo. Então vamos trocar ideias através dessas redes sociais. Pessoal, então outro intuito é destruir o nosso cenário. É uma coisa que uma coisa que vocês vão ver nos vídeos é que a gente vai fazer em vários cenários, porque a gente tem muito dinheiro pra fazer em vários cenários. Não, é que mais ou menos assim, as pessoas são meio desastradas aqui, você juntou três pessoas que adoram quebrar, derrubar. Então, exatamente, coordenação motora. Não é o nosso inclusive, forte. cuidado pra não derramar. Então os cenários serão modificados justamente porque a gente vai quebrar. Então pra ficar, a gente tem que trocar. Então hoje, já que é o nosso primeiro episódio do canal, a gente vai falar, para ter assunto, vamos falar um pouquinho da nossa jornada de paintball. Como começamos, o que a gente achou no início, como chegou a ouvir falar. Então, Fran, como tu começou no esporte? Bom, eu comecei por um primo meu que me disse que foi jogar paintball e vi as fotos. Comecei a comentar com a família e a Ana curtiu a ideia e nos fez ir jogar. E, gente, assim, eu perguntei pra Fran aqui pra vocês terem um diálogo, mas eu comecei junto com ela e foi, assim, um caos. Um caos. Porque, como eu falei pra vocês, futebol não era meu forte, quem dirá paintball? Exatamente. E eu também, esporte, assim, era algo que quebrava. A gente levou ainda a tia Carla, que é a mãe da Fran, pra quem não conhece, que a gente vai tentar também trazer essas pessoas que estamos falando aqui pra dar entrevista.
E ela disse que ela nunca tinha pego uma arma na mão. A gente era ignorante de chamar um marcador de arma. Hoje a gente jamais faria essa gafe. Mas a gente é apavorado. Como que a gente vai agarrar uma arma e dar um tiro numa pessoa? Então eu acho que esse é o medo de uma pessoa leiga de paintball é um esporte de violência. E a gente quer tentar quebrar esses paradigmas. E no meio dessa muvuca toda que foi, nós fomos a Porto, fomos... Fomos brigando, né? fomos brigando. Porque a gente não queria. Eu não queria. Os empolgados era a Ana e o Gelson. Os únicos. Os únicos, basicamente, assim. E no banco de trás estava eu, o Rick e a Carla, minha mãe, reinando. E aí foi que chegamos em São Leopoldo, no campo do Romualdo. Não, é Novo Hamburgo. Eles são de Novo Hamburgo. Não. Sim, Romualdo é Novo Hamburgo. Romualdo é São Leopoldo. Romualdo, Herói, se vocês estiverem assistindo, já aproveitem uma deixa, lancem o Face de vocês aqui embaixo pro pessoal saber, o Campo Ruínas, que pra mim é Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Errei. Não tenho certeza que é Novo Hamburgo, mas Sim. Não tá, é Novo Hamburgo, os meninos me corrigiram. Mas a sede deles foi no Campo Ruínas, né? Isso. Começamos lá. Nós chegamos, eu lembro que não podia, porque eram no mínimo 6, nós estávamos entre 5. E a gente comemorou, né? Era 5 exatamente, pessoas, era tipo, 5 graças pessoas, a Deus, não vamos poder jogar. E aí foi que o pai conversando com o Romualdo e ele liberou pra gente conhecer o esporte e jogar. E foi, daí só foi, porque daí a gente jogou. Eu tremia atrás da base, eu lembro assim que eu tremia muito e eu não conseguia sair da base. Eu vou deixar em off algumas coisas, me preocupe ali nos comentários que eu posso dar mais informações sobre esse nosso primeiro jogo. Mas a gente pegou e a gente entrou apavorado. Aí eu lembro que o meu primeiro tiro foi do Gelson, que é o meu pai, a queima-roupa. E eu, inocente, eu tomei aquele primeiro tiro. E quem foi eliminado foi ele. Eu tipo, não, mas peraí, eu tomei o tiro, eu que tenho que sair. Daí o Ranger, que eu não sei quem era na época, disse, não, mas quem sai é ele porque queima roupa. Eu não sabia nem o que era queima roupa, eu tipo, louco pra sair, tipo, não, mas mesmo assim, deixa eu sair. E daí tiraram ele. E daí no segundo, a gente jogou num sábado ou num domingo, eu não lembro. Foi num domingo. E depois, no outro fim de semana, a gente voltou de novo no Ruínas, com 6 pessoas, que daí tava uma outra prima minha. E a gente jogou e se apaixonou. E daí a gente começou Foram 3 finais de semana assim, que a gente jogou e aí a Ana falou, vamos fazer um campo, vamos encarar esse esporte maluco. E hoje a gente já tem a sede aqui no município de Guaíba, que é o Selvagens Paintball, que é onde a gente treina, que é onde a gente consegue não só praticar o esporte como entretenimento, mas também a gente usa ali como sede para nós treinar. A gente é aberto ao público que não conhece, que queira conhecer, então a gente tem a nossa sede ali. E Felipe, como tu começou? Eu comecei com a Carla. Quando eu trabalhei com ela aqui em Guaíba, ela já tinha me convidado para ir conhecer. Só que eu nunca tinha ido no campo, nunca tinha... Claro, vídeo eu já tinha assistido, ela mostrava muitos vídeos de vocês, de nós, né, agora, mas de vocês na época, sim, da equipe e tudo. E aquilo ali eu comecei a gostar a partir dali. Só que eu comecei a ir só e participar, foi num evento que teve aqui, eu acho que foi a última etapa do 5x5 em 2016. Se eu não me engano foi aqui, que eu fiquei de narrador. Sim, tu ficou falando, chamando as equipes ali, né? Isso. E aí, a partir dali eu comecei a gostar e comecei a apitar alguns jogos da locação ali no campo. E depois aí comecei a apitar com a equipe, fiz a equipe de arbitragem, fiz a clínica de arbitragem. Até isso é curioso, né? Porque eu, quando comecei no paintball, eu segui como jogador. Hoje eu jogo modalidade X5, X3, jogo RA. A gente está começando a conhecer o Milsim, não sei, desculpa a pronúncia. E vocês foram para outro ramo do esporte. Isso é muito válido se dizer, né? Porque a gente acha, paintball é sempre a mesma coisa. Não, ele tem várias ramificações. Exatamente. E vocês acabaram conhecendo esse mundo da arbitragem. Como tu começou com isso? O meu caso foi o seguinte, eu comecei jogando, todo mundo começa, comecei como jogadora, saí, parei de jogar. No primeiro evento que o Felipe foi, que foi o do 5x5, foi a primeira vez que eu fui árbitra. Também lá no Também. Não, foi aqui em Guaíba. No primeiro foi no Selvagem. Esse Esse 5x5 foi o primeiro que eu fui de Ranger.
E aí depois teve a clínica do Japa, eu participei, me apaixonei pela arbitragem, desde aí. E hoje é temida pelos jogadores de paintball aqui O no Sul. pessoal odeia quando eu digo menos 50 do penal. E Felipe, como é que tu foi pra essa ramificação da arbitragem? Eu fui com o Gelson. O Gelson foi me puxando pra arbitragem, e eu acabei indo junto com ele. No primeiro que eu optei foi no Usina. Uhum. Foi lá no Usina. Começou lá no Usina. Sol de 40 graus. O Usina é do Campo do Ângelo, né? Do Ângelo. Que é em Estância Velha. Estância Velha. Estância Velha. E aí, lá foi o primeiro que eu optei. Foi o primeiro jogo. No primeiro jogo do Acho dia. que esse jogo eu tava como árbitro ainda. Tava como Assim, árbitro. como árbitro, porque eu também Tava calorão. eu, tava Aí foi um eu, dia que choveu, Foi. calor, daí chovia, esquentava. Gente, aquele dia foi assim, ó, Foi terrível. horrível. Foi muito calor, muito abafado. E aí só tinha uma sombra no campo e a gente tentava fazer um rodízio Pra tentar, era uma árvore que tinha, exatamente. E não era uma árvore grande, era um Não, ciprés, e aí um detalhe, pinheiro, uma coisa E assim, ela né? só fez sombra na parte da manhã, porque ela era do lado de lá do campo, vamos supor, o sol tava pegando ali. E ela fez sombra de manhã, até o meio-dia, beleza. Só que depois quando o sol começou a virar, na parte da tarde ninguém mais tinha sombra. O bronze foi maravilhoso. Que daí era o bronze por causa da máscara, é só o bronze nessa parte do... Eu cheguei queimado, por causa da lente da máscara, eu cheguei com só essa parte aqui assim queimada, ficou muito interessante. E outra questão, assim, o que vocês acham que tal esporte quando vocês começaram? Quando a gente, por exemplo, eu quando comecei o paintball foi em 2012 que a gente trouxe o campo pra cá. Daí a gente iniciou em campeonatos em 2014, se eu não me engano. E hoje eu vejo uma evolução muito grande. Muito Isso grande, que faz nossa. é pouco tempo, 2 anos, 3 anos de campeonato que eu jogo. E eu vejo uma evolução muito grande das equipes aqui no Sul, são todas de parabéns, elas estão evoluindo, elas não estão paradas no tempo. E isso é muito importante, sim. Vocês notaram alguma diferença, assim? Com certeza, os campeonatos, a sede, tudo, a organização em si mudou muita coisa. A arbitragem mudou muito também. Tem uma coisa que a gente não vai falar muito, mas tem-se uma polêmica sobre essa questão da arbitragem. Sim, e justamente isso que o Felipe falou, a gente não quer polemizar nos nossos vídeos, pessoal, mas a gente, alguns assuntos vai ter que tocar. A gente sabe que nem a gente está se expondo aqui, tem gente que vai curtir os nossos vídeos, tem gente que não vai curtir, isso é normal. Por isso que assim... É que a gente não tem como agradar todo mundo, né? São Exatamente. várias pessoas, cada um pensa de um jeito, cada um tem A sua ideia opinião. de fazermos nos comentários é justamente por isso, tentarmos melhorar, a gente ter esse elo de comunicação do vídeo com os jogadores, com os atletas, para eles darem feedback, daqui a pouco também melhorar numa arbitragem, melhorar alguma dica para a federação, talvez eles tenham acesso a nós e não queiram falar diretamente para esses locais, né? Justo por isso, assim, tu vê... Antes não tinha essa... Como é que eu vou te dizer? Não chega a ser uma falta de respeito que tinha antes, mas hoje em dia tá muito mais controlado tudo. Eu acho que a conduta dos jogadores, a conduta de todo mundo mudou dentro do Amadureceu. esporte. Amadureceu, Não só exatamente. isso também, assim, tu vê que não tem atraso em torneio, não tem falta de premiação, não tem É outro. falta de organização reconhecimento, mudou muito. A gente agora Não teve o só prazer de por causa participar da do arbitragem. Comando Delta aqui da organização do Fábio, gente. Muito A organização bom. tava muito boa, assim. Uma coisa que é importante falar pro pessoal que tá começando a nos assistir, hoje a gente tá com 3 camisetas diversas, diferentes. O Felipe tá com a nossa W Falcon, a Fran com a do NXL, que ocorreu em São Paulo, se eu não me engano, né? Eu tô com a do Campo do Selvagens, que é a nossa sede aqui em Guaíba. Mas, gente, a gente não vai fazer esse canal vinculando a algum local, a algum esporte. Algum esporte, óbvio que vai ser vinculado ao paintball, mas alguma equipe ou algum campo. A gente quer divulgar campos, divulgar equipes. Então, hoje, o primeiro vídeo, essas roupas. Daqui a pouco, se quiserem nos dar presente, A gente aceita a camiseta para divulgar. Inclusive, a gente tinha uma camiseta lá em casa de uma outra equipe, que eu não vou citar nomes porque eu não sei se posso ainda. Mas... que eu ia vir usando ela bem faceiro, mas como eu não pedi autorização, eu não usei. Então, nesse ponto, assim, de não estamos vinculando a isso, estamos fazendo um trabalho paralelo. Isso, quando a gente for entrevistar uma equipe, a gente quer
buscar se caracterizar com aquela equipe. Então, Sim. quando a gente for fazer alguma entrevista, por exemplo, com a equipe do Will, a gente quer esse negócio de a gente colocar, vestir a camiseta deles, porque isso é um canal que a gente está fazendo pro esporte, a gente não está fazendo um canal do Falcon, pro NXL, pro Selvagens. A gente está fazendo um canal pro paintball, então tudo que for do paintball a gente vai trazer. Exatamente. Outra coisa, então, como de costume, todo o canal... Se nos paguem, a gente traz outro... Ah, verdade, se quiserem nos bancar, a gente, amigo, a gente vira só aquele canal ali. A gente muda o Tinta na Rede. Inclusive, vamos falar um pouquinho como surgiu o Tinta na Rede, qual que foi a ideia do nome que eu estava explicando para vocês. O que vocês acharam? Foi assim, um trajeto do campo que até aqui em casa, que durou mais ou menos uns 15 minutos, a gente teve a ideia de criar o canal, e aí eu perguntei qual o nome, e aí o Henrique... Tinta na Rede. Não me perguntem onde fica o Alegrete, que eu simplesmente disse. Eu cheguei em casa pensando, nossa, o Henrique tá há uns 2 anos pensando nesse nome, ele já tava com a ideia, um projeto já, tava tudo pronto. E aí a gente vai, que legal, né? E aí hoje ele contou que ele disse na hora o nome. Foi então, impulso. O nome do canal, Tinta na Rede. Aí depois que Por sorte que ele não ficou pensando muito, porque a pessoa é indecisa, então Exatamente. seria... E daí depois que eu comecei a pensar, tipo, Tinta na Rede, por quê? Eu queria fazer uma associação na hora, eu acho que inconscientemente, a tinta na rede da tela, do campo, e depois a rede internet, que é essa que a gente vai acessar. Gente, então assim, ó, como a gente disse antes, divulguem nosso canal, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam aqui, acionem o sininho ali para dar as notificações. A gente está iniciando nesse mundo YouTube, então eu não sei todos os paranauê que tem que ser dito. E estamos com Insta, Face e YouTube agora, né? Então procurem a gente nas redes sociais, Tinta na Rede, comentem e a gente vai aceitando os feedbacks de vocês. Se quiserem mandar pro e-mail também, tintanarede@gmail.com, tudo junto, sem letra maiúscula. Então, obrigado por todos, até o próximo episódio. Valeu!